Olá, vencedores! Eu sou Lívia Biscotto, professora de português, e hoje vou falar mais sobre literatura para PMMG, sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Já fiz outros vídeos aqui, então vejam os outros antes desse, tá? Porque é uma sequência, vou deixar nos cards. E antes de continuar, já curta aqui embaixo e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. E olha, se você vai fazer essa prova, não perca o meu curso de Português e Literatura para PMMG Soldado, tá? É um curso completo, atualizado para este edital, com tudo que você precisa para tirar uma ótima nota na sua prova. Não subestime essas matérias, tá? Porque é metade da sua nota, 25 das 50 questões são dessas matérias. E literatura não é apenas você ler o livro, isso não resolve. Você precisa de uma orientação, de uma pessoa experiente, porque muitas coisas, né, as mais importantes, não estão explícitas, mas sim nas entrelinhas. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui é claro que eu faço vídeos curtos, né, para mostrar a vocês algumas características, mas no curso isso é muito mais aprofundado. Vamos então, eu vou passar aqui. Olha, eu já falei de várias características do livro aqui no canal, de Marcela, né, da universidade dele. Depois tem Virgília, que o pai dele arruma um casamento arranjado, né, casamento não, namoro, né, que não chega a concretizar um casamento, mas é um namoro ali. E depois, na verdade, ela se enamora pelo Lobo Neves e, no caso, eles não ficam mais juntos. Ela se casa com o Lobo Neves, vai embora, depois volta. Isso aí é só uma contextualização para a gente voltar aqui. Mas nesse meio tempo, né, enquanto ele está cortejando Virgília, né, mas sem aquele amor todo, ele conhece Eugênia, tá? Vou me diminuir aqui para ficar mais nítido para nós. Ele conhece Eugênia. E aí, não é um relacionamento que eles chegam a ter. Foram uns beijinhos ali, né? Mas eu trouxe porque o importante não é o que acontece, mas como acontece. Mas qual é a linguagem que é utilizada e o que isso revela sobre o personagem. Então, observemos, né, neste capítulo aí, ele fala, né, Eugênia era uma mulher bonita, só que ela tinha um probleminha para andar, uma coisinha na perna. Então, ele diz, o pior é que era coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril e coxa. Aí ele reflete, é bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Então olha só para você ver, diante de tudo que ela pode ser, de uma personalidade, de um ser humano completo, ele vai pensar na perna, né? Ele vai pensar em algo, uma característica física que, segundo ele, é um defeito, né? Para ele é um problema, para ele é um defeito, né? Para a gente ver o quanto ele julga. E aí a gente pensa o quê? Na futilidade que isso revela, né? No quanto ele não se importa com o que a pessoa realmente é, né? Ele tem uma análise superficial, né? Ele se preocupa com a aparência, não com a essência, né? Então, não é apenas o beijo ali da cena que importa, mas são essas reflexões e o que elas demonstram, tá? Depois tem o caso de Virgília, que eu falei, né? Primeiro foi namorada dele, mas não teve aquele fogo da paixão, né? Depois eles se separam. Virgília casa com Lobo Neves, eles se mudam, né? Ficam um tempo aí sem se ver, depois se reencontram. E neste capítulo, ele, né, o Brás Cubas, faz uma reflexão, né, sobre essa história deles. Né? Falando do passado, ele fala, um dia vimos-nos, tratamos o casamento, desfizemo-lo, separamo-nos. A frio, sem dor, porque não houvera paixão nenhuma, né? Naquela época, pelo menos. Correm anos, né? Ou seja, passa o tempo, tornam a vê-la.
Damos 3 ou 4 giros de valsa e eis-nos a amar um ao outro com delírio. Então, isso aqui, eles se encontraram numa festa, inclusive o marido estava, dançam e passam a se amar, mas não é algo que fica apenas na intenção, no desejo. Isso se concretiza e vira um caso de adultério. Mais uma vez, né, ele demonstra a sua falha moral, né, uma postura que não é ética. Ele não preza aqueles valores tradicionais de família, de nada, né? Não tem aquele caráter idôneo, nossa, que pessoa exemplar. E ele assume todos esses defeitos, né? Inclusive, no último vídeo que eu mostrei a vocês, tem um trecho, né? Ele fala assim, nossa, agora eu tenho a franqueza do defunto, né? Eu tenho coragem de falar as coisas. Enquanto estamos vivos, a gente sempre mente, né? E tudo. E agora não, eu posso falar sobre isso. Inclusive, em outro capítulo, ele fala que essa traição que ele cometeu foi totalmente sem remorso. Disse que ele não se arrepende de nada. E, inclusive, é para você ver, né? No caso, ele fingia ser amigo de Lobo Neves. Para você ver como que era falso, né? Era uma falsidade, uma vida de aparências. O tempo todo ali, essa crítica às aparências, à hipocrisia burguesa, tá? Era isso que ele fazia refletir. Depois vem Nhan Loló, né? Porque o relacionamento entre os dois, né, ele e Virgília, durou algum tempo, né, como amantes. Mas mesmo assim, não durou para sempre. Começaram a ter algumas discussões, o pessoal começou a desconfiar, teve acusações e tudo mais. Então, depois, né, vem Nhan Loló, que na verdade é o apelido de Eulália, né? Gente, eu acho isso aqui horroroso. Nhan Loló eu acho bem feio, tá? Podia ser Eulália mesmo, mas aí, infelizmente, né, eles começam a namorar, ele pretende se casar, né? Mas ele já com mais de 40 anos, ela adolescente, porém, né, normal na época, não tem problema. Porém, ela morre muito cedo, doente. E aqui este capítulo traz apenas essa inscrição na lápide. Então, aqui jaz Dona Eulália Damascena de Brito, morta aos 19 anos. Orai por ela. Isso aqui é o capítulo todo, para você ver como que era. São micro capítulos. Esse é o estilo que ele escolheu para o livro. E, inclusive, ele não escreveu nem assim por extenso. Estava assim, ó, aqui jaz Dona Eulália Damascena de Brito, morta aos 19 anos, orai por ela. Estava nessa composição, né, para realmente imitar o estilo de uma lápide. E o próximo capítulo, imediatamente posterior, dizia, o epitáfio de estudo. Vale mais do que se lhes narrasse a moléstia, né, a doença de Nhan Loló, a morte, o desespero da família e o enterro. Me despedi triste, mas sem lágrimas, né? Concluí que talvez não a amasse deveras. Então, na verdade, ele buscava apenas um casamento, mas não era, por amor de verdade. É porque ele tinha a intenção de ser um homem público, como o pai falava, né? De entrar na política, né? De se candidatar a alguma coisa, né? A família era burguesa, ele foi para a universidade, se tornou bacharel. Então, mas diziam, né, que um homem público precisava constituir uma família para ficar bem visto aos olhos da sociedade, né? Tudo aparência. Né? E aí ele ia casar com Eulália, mas aí ela morre e não dá tempo, no final não funciona. E tem o Quincas Borba, galera, que é um amigo dele. Na verdade, é um amigo de infância. Gente, só muitas idas e vindas nessa amizade. Eles ficam muitos anos sem se ver. Depois, quando eles se veem, primeiro, eu vou colocar QB, Quincas Borba, tá pobre, pede dinheiro, rouba o relógio do Brás Cubas, né?
Mas em um segundo momento, o Quincas Borba aparece rico. Rico e filósofo. Aí sim, né? Ele não precisava trabalhar, conseguiu dinheiro. E aí sim, eles reatam a amizade quando? Me diz. Brás Cubas queria se tornar amigo dele quando ele estava pobre ou rico? Ah, a riqueza consertou tudo, né? Então, quando ele ganhou dinheiro, Brás Cubas voltou a ser amigo de verdade, né? Contudo, falsidade e aparência. E aí ele cita essa questão da filosofia. Quanto ao Quincas Borba, expôs-me, enfim, o humanitismo, que era uma teoria dele, né? Um sistema de filosofia destinado a arruinar todos os demais sistemas. Então, esse humanitismo, que eu não vou explicar aqui, né, um pouco complexo, era uma teoria que ele chama depois de doutrina, ele às vezes chega a chamar de religião. Então, era muita coisa assim, é uma reflexão interessante. E Quincas Borba, depois, será tratado em outro livro. É um personagem que ganha outro livro de Machado de Assis. Tá? Então é por isso que eu estou citando aqui, que é interessante. Mas depois, né, o tanto que o Quincas Borba falava desse humanitismo, a forma, né, fez com que as pessoas suspeitassem de que ele estava doido, né, foi pro hospício. Na época, né, era o hospício, e depois nós temos aqui que antes ele nem estava louco de verdade, mas depois que voltou de lá, ele realmente ficou mais perturbado. E o próprio Brás Cubas notou isso depois, né? Fala, Quincas Borba não só estava louco, mas sabia que estava louco. E esse resto de consciência, como uma frouxa lamparina no meio das trevas, complicava muito o horror da situação. Então, realmente, né, imagina a agonia, né? A pessoa estar louca completamente é uma coisa, mas você saber que você está mal é muito mais agonizante, né? E, veja só, é como uma frouxa lamparina no meio das trevas. Ele usou uma comparação, né, algo mais poético, né? A gente pode pensar nisso, olha, Machado usava muito as figuras de linguagem, é outra característica machadiana que aparece no livro, né? Às vezes metáforas, metonímias e outras mais, antíteses, paradoxos, tem de tudo na obra dele. Intertextualidade, vocês precisam saber, ele faz menção à literatura latina, grega, espanhola, italiana, francesa, irlandesa, tudo. É muito interessante, tá? Machado de Assis, ele tinha uma leitura fantástica, né? Muito conhecimento sobre muitas obras. Então, ele citava poemas, livros, frases famosas, autores e tudo mais. Então, sobre intertextualidade, eu trouxe só um trecho, mas ela é recorrente, tem sempre, tá? Contudo, se hei de acabar esse capítulo, novamente a metalinguagem, né? Porque se ele está fazendo um capítulo e fala sobre o capítulo, isso é metalinguagem, direi que não quisera ser Aquiles, nem Lady Macbeth, e que a ser alguma coisa, antes Aquiles, antes passear ovante o cadáver do que a mancha. Ouvem-se, no fim, as súplicas de Príamo, ganha-se uma bonita reputação militar e literária. Eu não ouvi as súplicas de Príamo, mas o discurso de Lobo Neves, e não tinha remorsos. Então, ele fala aí de uma literatura inglesa, ele cita bastante o Shakespeare, por exemplo. Ele cita aí a questão de mitologia, né? Ele pensa muito na mitologia grega e também romana. Mas isso tudo são pensamentos da cabeça dele, reflexões. Porém, ele fala, né, na realidade, naquele momento, ele estava escutando Lobo Neves. Não tinha remorsos. Remorsos, ele fala sobre a traição, evidentemente, né? E Virgília era a esposa dele, certo? E finalmente chegamos ao final do livro, né? Pessoal, esse cheguemos que eu falei é do subjuntivo, tá?
eu falei assim, finalmente, né, vamos chegar ao final do livro, né, façamos isso, cheguemos ao final. Em que o pessimismo da obra, né, desde o prólogo, ele já está falando que a obra tem a amargura, né? Mas esse pessimismo ele vai ficar muito nítido aqui. Este último capítulo é todo de negativo. Não alcancei a celebridade do emplasto, isso aqui era um remédio que ele tentou lançar. Estava quase morrendo, aí morreu antes. Não fui ministro, ou seja, aquela carreira de política não funcionou. Não fui califa, não conheci o casamento. Nós sabemos que ele teve algumas relações aí, chegou a ficar noivo, mas não deu tempo de se casar. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna, quer dizer sorte, né? De não comprar o pão com o suor do meu rosto. Olha só, a falta de trabalho. Por quê? Porque era burguês, teve herança, né? Depois viu a mãe morrer, viu o pai morrer, ficou com os bens. Mas não padecia a morte de Dona Plácida nem a semidemência do Quincas Borba. Ou seja, ele não viveu uma morte muito triste, não sentiu todo esse sofrimento, não experimentou a loucura em vida. Então, menos mal, né? E finalmente, somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, né? Ou seja, nem de mais nem de menos. E, consequentemente, que sai quite com a vida. Imaginará mal, ou seja, está errado esse pensamento. Porque ao chegar a este outro lado do mistério, né, a morte, o além-vida, achei-me com um pequeno saldo, ou seja, sobrou alguma coisa de positivo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos. Isso é tão forte, gente, olha. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Então, para ele não ter filhos, inicialmente ele até pensou em ter filhos mais no início do livro. Mas para ele isso virou algo positivo. Por quê? Porque a visão dele hoje sobre a humanidade é tão ruim, porque o ser humano, ele é tão defeituoso, ele é tão falso, ele é tão hipócrita, ele é tão cheio de vícios, que o fato de ele não ter criado um novo ser humano já é algo positivo, de tanto mal que um futuro ser humano poderia causar ao mundo. Então, né, não transmitiu a ninguém, a nenhuma criatura, o legado de nossa miséria, dos nossos defeitos enquanto seres humanos. Tá? Isso é muito forte, é o pessimismo no mais alto grau. Tá? É isso que o Machado de Assis faz, né, com essa fala do Brás Cubas aí no final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ao longo de toda essa análise vocês tenham notado coisas a mais, né, que talvez vocês não tenham percebido. E se isso aconteceu, não perca a oportunidade de adquirir o curso de Português e Literatura para PMMG, porque lá eu faço uma análise bem mais completa, né, de muitas outras partes do livro, para que você tenha uma leitura mais analítica, tá? Mais reflexiva e consiga muito mais questões. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e inscrever-se no canal para ver os próximos conteúdos deste concurso. E até mais!